O filhinho recém-nascido do pai rico sumiu, e as 5 irmãs procuraram por 3 anos inteiros. De repente, um dia, a 5ª filha da família Mu sonhou com o lugar onde o irmão mais novo estava. Embora fosse difícil de acreditar, com a determinação de não arriscar perder nenhum, a 5ª filha Mu decidiu levar a irmã mais velha para procurar. Ao mesmo tempo, eu fui expulso do templo pelo mestre por ter comido toda a comida. O mestre disse que a primeira mulher que eu encontrasse ao descer a montanha seria minha família. Mas agora 2 grandes beldades saíram de um carro de luxo. Quem devo escolher? Mulu olhou para a criança leiteira perdida à sua frente. A intuição lhe dizia que este era o irmão que ela havia perdido há 3 anos. Só que, como houve muitos erros antes, eles não ousaram agir precipitadamente desta vez. Ainda precisamos fazer um teste de paternidade primeiro, caso contrário, será apenas uma alegria vazia. Mulu ao lado de repente abriu a boca com um suspiro. Yan Quan, posso pegar um fio do seu cabelo? Eu toquei minha cabeça. Os olhos grandes e redondos olharam para Mulu à frente. Irmã mais velha, faça você mesma. Yan Quan tem medo de dor. Depois de dizer isso, fechei meus olhos, com uma expressão de estar pronto para morrer. Mulu quase não conseguiu evitar rir. Como pode haver uma criança tão adorável? Mulu decidiu levar a criança para sua vila primeiro. Antes de confirmar, ainda não podemos levar a criança diretamente para casa. Caso contrário, a mãe dele está nessa situação agora. Ela tem medo de que isso a estimule novamente. E neste momento, no hospital, Mulu pegou o cabelo em sua mão e chegou à porta do escritório de sua segunda irmã. Hesitou um pouco e bateu na porta. A pessoa lá dentro levantou a cabeça imediatamente ao ouvir o movimento. Grande estrela, como você tem tempo para me procurar? Segunda irmã, não zombe de mim. Se eu vim procurá-la, é porque tenho algo importante. Você me ajuda a fazer um teste de paternidade. Mulu terminou de falar. Ela entregou as coisas em sua mão imediatamente. Mulu ficou surpresa e de repente perguntou: Você não tem um filho ilegítimo lá fora, não é? Mulu admirava a imaginação de sua segunda irmã. Por favor, faça isso com urgência para mim primeiro. Estou esperando aqui. Ao ouvir que Mulu ainda queria esperar aqui, ela ficou ainda mais curiosa sobre o que precisava ser testado em sua mão. Você acha que sou um deus? Levará pelo menos amanhã à tarde, e isso se eu não dormir. Ao ouvir que demoraria tanto tempo, Mulu não teve escolha a não ser acenar com a cabeça. Se for assim, então não fique acordada até tarde. Descanse quando precisar descansar. Ouvir palavras semelhantes à preocupação da boca de Mulu é realmente surpreendente. Mulu quase pensou que ela estava possuída por um fantasma. Mulu está feliz. Embora os resultados ainda não tenham saído, ela já pode ter certeza de que a criança leiteira que encontrou hoje é o irmão dele. Vendo o gel de banho sair quase saltitando, o gel de banho tem ainda mais certeza. O gel de banho encontrou seu próprio filho biológico. Do outro lado, Gel de banho de repente se lembrou que estava com pressa de levar o irmão para casa e nem comprou roupas para mim. Sem saída, ele só podia ligar para seu assistente e pedir que ele comprasse algumas roupas infantis. Presidente, você tem certeza de que não se enganou? Você está me pedindo para comprar por volta de 3 anos de idade roupas infantis e entregar aí, certo? Não sei o que o gel de banho do outro lado da linha disse. Zanshan desligou o telefone e imediatamente começou a se vestir. Eu já estava dormindo a essa hora. Gel de banho me abraçou, pensando em me acordar para tomar banho quando as roupas chegassem. Alguém está tocando a campainha lá fora. Gel de banho ficou um pouco surpreso. Não esperava que Zanshan fosse tão rápido. Ele cuidadosamente colocou o pequeno bolinho de leite na cama. E, ao abrir a porta e ver quem estava do lado de fora, ele instintivamente quis fechá-la. Felizmente, o gel de banho foi rápido. E conseguiu entrar. Caso contrário, ele tinha certeza de que, se a porta fosse fechada por sua irmã mais velha, seria impossível fazê-la abri-la novamente. Irmã mais velha, você não quer saber o resultado do teste de DNA? Com certeza, assim que ele disse isso, sua irmã mais velha realmente o ajudou a puxar a cadeira, para que ele se sentasse. Por um momento, ele se sentiu realmente lisonjeado, ao pensar no que ele ia dizer. Gel de banho rapidamente traçou uma rota de fuga, para facilitar a fuga quando sua irmã mais velha fosse bater nele. A segunda irmã disse que o resultado só sairia amanhã. Assim que o gel de banho disse isso, Gel de banho se levantou de repente, cheio de opressão. Imediatamente, os pés de Gel de banho pareciam ter óleo espalhado e ele correu, encontrando com precisão o lugar onde o irmão estava dormindo.
Irmã mais velha, não fique animada, não acorde Yang-Quan. Gel de banho chegou perto do pequeno bolinho de leite, olhando para meu rosto corado e suando na testa. Justamente nesse momento, a irmã mais velha entrou. Gel de banho imediatamente abaixou a voz e perguntou: Irmã mais velha, você não ligou o ar-condicionado? Gel de banho balançou a cabeça. Ele olhou para mim, um bolinho de leite tão pequeno, sentindo como se fosse um item frágil. Ele temia que, se ligasse o ar-condicionado, algo acontecesse. Gel de banho estava vendo sua irmã mais velha, cheia de conhecimento, pela primeira vez. Que burra! Irmã, você é idiota? Por que as crianças não podem ter ar-condicionado? Podemos não ajustar muito baixo. Você mesmo pode ir ver Yang-Quan. Está tão quente, o que vai acontecer se eu tiver insolação? É a primeira vez que o gel de banho é assim. Falando alto com a irmã mais velha, e a irmã mais velha não se atreve a refutar. Neste momento, Ling Seng se lembrou novamente. Miu Lu olhou para Muyui e pediu para ele abrir a porta. Muyui ainda parecia triunfante olhando para Miu Lu. O que ele não sabia era que sua irmã estava planejando mandá-lo para a África para extrair carvão. Muyui só pôde abrir a porta sozinho. Zhan Shan, que foi comprar roupas, estava parado na porta. Quando Zhan Shan entregou as roupas a Muyui, ele estava sempre cutucando a cabeça para dentro. Ele não viu nada, o que o deixou um pouco desapontado. Há quanto tempo ele está com seu presidente? Ele não ouviu falar que seu presidente tinha parentes com crianças de 3 anos, então ele não pôde deixar de aconselhar. Presidente, você pode ter filhos sozinho. Muyui pode roubar os de outras pessoas. Zhan Shan parecia confuso e estava prestes a fazer mais algumas perguntas quando a porta foi fechada de repente. Ele tocou o nariz que quase foi atingido. Zhan Shan só pôde sair primeiro. Muyui pegou as roupas e foi para o quarto onde eu estava dormindo, olhando para Muyui que ainda estava lá dentro. Quase não consegui resistir a dar-lhe um tapa. Se não fosse pelo meu bem, ele teria descoberto primeiro. Ele definitivamente não seria tão gentil com ele. Muyui viu sua irmã mais velha voltar e levantou a mão com confiança, para que sua irmã mais velha pudesse ver, mas desta vez, ele parecia ter calculado mal. Sua irmã mais velha realmente levantou o Yang-Quan de repente. Você não quer tomar banho? Irmã mais velha vai levar você para tomar banho, ok? Abri meus olhos sonolentos. Olhei para a pessoa na minha frente um pouco confuso, e minha boquinha não conseguiu evitar arrotar um pouco de leite. Demorou um pouco para reagir. Já encontrei minha família. Irmã mais velha, beijo. Essa voz leitosa é realmente irresistível. Miu Lu abriu o rosto de repente e me abraçou. Seu coração estava tremendo. Ele sentiu que mesmo que os resultados da identificação saíssem, a criança na frente dele não é seu irmão biológico, ele ainda quer que ele seja seu irmão. Miu Lu me pegou e foi para a porta do banheiro. Ele já havia enchido a água do banho com antecedência. Assim que fui colocado para baixo, imediatamente empurrei Miu Lu rapidamente. Olhei com meus grandes olhos inocentes, meu rosto cheio de seriedade. Irmã mais velha. Yang-Quan pode tomar banho sozinho. Yang-Quan costumava tomar banho sozinho. Não precisa de ajuda. Banhado na noite do lado de fora da porta, ele balançou a cabeça e, de repente, achou um pouco engraçado. Era a primeira vez que era bloqueado do lado de fora da porta. E desta vez ele estava disposto, sem nenhum sinal de raiva. O banho já estava na parede. Vendo sua irmã mais velha trancada do lado de fora da porta, ele não conseguiu controlar e riu. Irmã mais velha. Eu não esperava que você tivesse essa hora. Você geralmente não é assim, olhando para a expressão de alegria de Muyui. Muyui franziu a testa e imediatamente olhou para ele e disse friamente, já está tão tarde. Por que você não volta logo? O que você está fazendo aqui comigo? Eu não dou boas-vindas a você aqui. Muyui ficou estupefato em um instante. Ele não queria voltar agora. Ele ainda queria continuar brincando com seu irmão mais novo. Ele simplesmente não suportava se separar do irmão que ele havia recuperado com tanta dificuldade. Dele 1 minuto. Muyui acha que a coisa mais importante a ser um homem é ser capaz de se dobrar e se esticar, e ele imediatamente olhou para cima com um sorriso no rosto. Irmã mais velha, eu estava errado. Deixe-me ficar. Eu também quero ficar com meu irmão mais novo. Não se preocupe, quando você abraçar meu irmão mais novo. Eu definitivamente não vou pegar você. Muyui gosta de ouvir a frase de Muyui. Então ele tacitamente concordou. Ele poderia ficar. Eu tomo banho muito rápido. Vendo o irmão mais novo sair, os olhos das duas mulheres se iluminaram e correram para a frente, com medo de ficar para trás. Muyui deu um passo à frente,
mas olhando para Mu Yu e olhando para ele o tempo todo, ele não teve escolha a não ser dar um passo para trás. Quando Mu Yu estava me ajudando a secar o cabelo, eu arregalei meus olhos redondos e olhei em volta por um tempo. De repente, ele perguntou: Irmã, onde estão papai e mamãe? Por que eles não voltaram para casa tão tarde? Ouvindo o irmão mais novo perguntar sobre papai e mamãe, a expressão no rosto de Mu Yu, de repente, congelou ali, e por um tempo ele não soube como falar. Pensei no que o mestre disse antes de descer a montanha. Eu não pude deixar de perguntar a Mu Yu: Irmã mais velha, a mãe não está bem. O mestre disse que o corpo da mãe está muito fraco e ele que tem que ver a mãe rapidamente, para poder ajudar a mãe. O que eu disse deixou Mu Yu um pouco surpresa. O corpo de sua mãe não estava muito bom desde que ela deu à luz seu irmão mais novo. Então, quando meu irmão mais novo desapareceu, ele explodiu de repente, talvez porque eu estava correndo por um dia hoje. Eu adormeci novamente sem saber. As duas irmãs ficaram acordadas a noite toda com os olhos bem abertos. Ninguém estava dormindo, e eles iam para o quarto de vez em quando para ver se eu ainda estava lá dentro. Porque todos têm medo de que o que aconteceu hoje seja apenas um sonho. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Mu Yu ligou imediatamente para a irmã Mu Yu. No momento em que a irmã Mu Yu recebeu o telefonema de sua irmã mais velha, ela ainda estava no laboratório. O telefone tocou e ela nem ouviu. Quando a irmã Mu Yu terminou o experimento, já havia passado 1 hora. Quando ela pegou o celular e viu mais de 50 chamadas perdidas, toda a pessoa acordou instantaneamente. A irmã Mu Yu parou subconscientemente por um momento. Então ela abriu a boca. O resultado do teste de paternidade de 99,9% corresponde a uma relação parental direta. Ao ouvir esta notícia, o celular na mão de Mu Yu ficou instável de repente, escorregando lentamente de sua mão. A Mu Yu ao lado, vendo-a assim, um pouco inexplicável. Ouvindo o som vindo do celular, ela só pôde abaixar a cabeça impotente. Pegou o celular e olhou para sua irmã mais velha parada ali. A irmã Mu Yu decidiu perguntar ela mesma: qual é o resultado, segundo a irmã? Não é uma relação pai-filho? Acho que a irmã mais velha não consegue aceitar. A irmã Mu Yu ouviu o som vindo do celular. A irmã Mu Yu de repente reagiu. Antes que Mu Yu pudesse continuar falando, o telefone foi desligado de repente. Mu Yu estendeu a mão e puxou um pouco de seu próprio cabelo, olhando para os dois cabelos na frente dela. Ela decidiu que não dormiria hoje e lutaria com este teste de paternidade. A irmã Mu Yu olhou para o telefone desligado e ficou atordoada. Sua segunda irmã não contou a ela. Ela só pode depositar suas esperanças em sua irmã mais velha. Irmã mais velha, a segunda irmã acabou de contar. Qual é o resultado do teste de paternidade? Sendo perguntada assim, as lágrimas de Mu Yu de repente escorreram do canto dos olhos. Quinto filho, encontramos nosso pequeno príncipe. Graças a você. O que você quiser, você pode dizer. A irmã mais velha satisfaz você. Mu Yu olhando para a irmã mais velha assim. Suspeita que sua irmã mais velha esteja possuída por um fantasma. De repente, ela é tão boa com ela. Ela está realmente lisonjeada? Só que ela ainda agarrou o ponto principal de repente. Ou seja, seu irmão foi encontrado. Neste momento, houve um movimento repentino na sala. As duas pessoas correram para dentro na velocidade mais rápida. Quando viram o pequeno bolinho de leite dormindo lá dentro com o cabelo despenteado e os olhos sonolentos, seus corações quase derreteram de tanta fofura. Yang Quan, você acordou? A irmã vai te ajudar a se lavar. Quando a irmã me levou para me lavar, Mu Yu ficou olhando com uma expressão de quem comeu cocô de cachorro. Principalmente porque quando a irmã mais velha fica gentil, Mu Yu acha que ela não é humana. Eu estava olhando para Mu Yu, que estava preparando comida para mim. A cabecinha balançou imediatamente, cheia de seriedade. O mestre já disse. Uma criança deve agir como uma criança, fazendo suas próprias coisas. Irmã mais velha. Se comermos, podemos ir para casa ver papai e mamãe? As irmãs são tão bonitas. Então papai e mamãe devem ser ainda mais bonitos. Depois de comermos, a irmã mais velha vai te levar para casa para ver papai e mamãe. Eles ficarão muito felizes quando te virem de volta. A antiga mansão da família Mu está localizada em um bairro residencial particular. Todas as vilas ali pertencem à antiga mansão da família Mu. Desta vez, o carro dirigiu por um longo tempo. Mu Yu apontou para um bairro de vilas não muito longe com uma expressão calma e disse: Yang Quan, veja, tudo na frente é da nossa família. Você pode morar onde quiser e ir onde quiser. Mais tarde,
Vou construir um parque de diversões lá dentro para você brincar todos os dias. Eu estava olhando para uma casa tão grande. Minha boca se abriu. Quando o carro parou na porta da vila, Muiulu me pegou de repente. Muiui, que estava parado ao lado, só pôde retirar a mão impotente. Ele sabia que quando se tratava de roubar pessoas, ele não conseguia competir com sua irmã mais velha. Desde que eu me perdi, minha mãe está louca. Mudezu estava um pouco confuso. Normalmente, ninguém viria nessa hora. Quando ele chegou à porta, viu sua filha mais velha, que geralmente não sorria, segurando uma criança nos braços. Olhando para esta cena, Mudezu não sabia por um momento que expressão ele deveria usar para recebê-los. Mudezu foi o primeiro a descobrir Muiulu parado na porta. Imediatamente gritou: "Pai, estamos de volta. Mais velha, me diga. O que está acontecendo com você segurando uma criança? Você fez algo errado?" Mudezu ficou um pouco chocado com o circuito cerebral de seu pai. Olhando para o rosto afirmativo dele, Mudezu só conseguiu me pegar. No momento em que viu meu rosto, Mudezu sentiu inexplicavelmente que este rostinho era um pouco familiar. Mas por um momento, parecia que seu cérebro estava travado e ele simplesmente não conseguia se lembrar. Eu já vi minha linha de parentesco com um homem à minha frente, então eu abri a boca sem hesitar. "Olá, pai. Sou Xiao Yankun. Estou de volta." Ao ouvir esse nome, os olhos de Mudezu se arregalaram e seu corpo cambaleou para trás. Quase o rosto da criança se sobrepôs ao rosto da esposa. Mudezu estendeu a mão lentamente, querendo abraçar, mas com medo. Eu me joguei para frente, abraçando o bolinho de leite cheiroso. Mudezu ainda estava um pouco incrédulo. "Chefe, isso está confirmado? Não seja como das últimas vezes." Muiulu assentiu. "Pai, desta vez está realmente confirmado. Os resultados do teste de paternidade já saíram. Quer dar uma olhada?" Quando Mudezu viu os resultados do teste, sua mão tremia e ele estava extremamente animado. Lágrimas escorreram de suas bochechas. Vendo o pai daquele jeito, Muiulu deu um passo para trás. Ele agora sente ainda mais que não é filho biológico. Desde pequeno, seu pai nunca foi gentil com ele. Mudezu me pegou no colo e entrou na casa. O caminho todo foi cauteloso, e os movimentos foram especialmente gentis. Assim que entrei no quintal, senti uma energia maligna particularmente sinistra. "Papai, que lugar é aquele?" Mudezu hesitou e falou lentamente. "Yanquan, aquele lugar é onde a mamãe mora. Só que a mamãe não está muito bem da cabeça agora, então está trancada lá." Ao ouvir que era onde a mamãe morava, fiquei preocupado. Uma energia maligna tão forte. Se alguém morar lá, o estado mental dessa pessoa não deve ser bom. "Papai, me leve para ver a mamãe rapidamente." Yanquan queria saber como a mamãe estava. Mudezu balançou a cabeça, com uma expressão séria no rosto. "Yanquan, a situação da mamãe agora não é realmente adequado para entrar, mas fique tranquilo, o papai já contratou uma equipe profissional. Quando a mamãe estiver melhor, nós vamos vê-la, ok?" Desta vez, eu não concordei. Quando Mudezu me abraçou, quanto mais perto chegávamos da casa, mais forte eu sentia a energia maligna. Se não fosse resolvida, o quadro pendurado chamou minha atenção. O fantasma no quadro parecia estar vivo, exalando energia maligna para fora. De repente, entendi que a energia maligna prejudicial na casa deve ser causada por este quadro. "Papai, você pode me ajudar a tirar o quadro?" Muiulu foi o primeiro a reagir. Tentativamente, ele tirou o quadro que estava pendurado. O que eles não esperavam era que, antes, sempre que tocavam neste quadro, o Evan fazia um escândalo. Mas hoje, o Evan não reagiu ao ver o quadro sendo retirado. Além disso, a atordoada Evan continuava olhando para mim com olhos brilhantes. Caminhei até o Evan com os olhos brilhando e tirei um talismã do saquinho da sorte que carregava. Colei no quadro. Um grito repentino assustou Muiulu e Mudezu ao lado, e então a pintura começou a se auto-incendiar na frente deles. "Yaquan, o que está acontecendo? Agora que a pintura foi queimada, o que faremos se sua mãe não conseguir encontrá-la e seu estado mental piorar?" WNWN, eu pulei rindo nos braços de Mudezu. "Papai, não se preocupe, mamãe não voltará a ser assim. Yaquan pode garantir, mas preciso ajudar a mamãe a encontrar suas outras 3 almas. Só então a mamãe poderá voltar ao normal." "Quem enviou esta pintura? Por que é tão estranha?" "É por causa desta pintura que a doença da mamãe está piorando." Vendo minha expressão séria, Mudezu não conseguiu conter seu rosto frio, e Muiulu ao lado, franziu a testa e disse friamente: "Pai,
Não foi aquela mulher da família Ryui que enviou esta pintura? Parece que foi a partir do momento em que esta pintura foi enviada que a mamãe ficou muito estranha. Você acha que é por causa disso? Eu pisquei ao lado, com meus grandes olhos redondos, olhando para Muyulu falando, irmã mais velha. Quem é essa pessoa que você está falando? Você pode levar Yaquan para vê-la? É possível que as outras 3 almas da mamãe estejam lá com ela, e assim que encontrarmos, a mamãe poderá voltar ao normal. Ouvindo o que eu disse, Muyulu assentiu imediatamente. Posso, mas ninguém da família deles está em casa, adiantaria ir ver? Na verdade, já tenho uma direção de suspeita. O objetivo de roubar as 3 almas de uma pessoa é geralmente para fazer magia. Se este assunto foi realmente feito por aquela mulher, então ela definitivamente terá uma formação em casa. Pode, contanto que cheguemos ao lugar onde ela mora, e Yaquan pode ver se as 3 almas da mamãe estão lá ou não. Se não estiverem, não precisamos entrar. Se estiverem, entraremos mais tarde. Ouvindo isso, Muyulu estendeu a mão, pronta para me abraçar e partir. Mas foi parada por Mudezo. Não se apresse, este tipo de coisa não pode ser apressada. Primeiro tire a criança, o papai tem algo para perguntar ao nosso Yaquan. Ouvindo esta frase, eu imediatamente estendi a mão para Mudezo. Papai, me abrace. Minha voz fofa faz o coração das pessoas derreter. Mudezo me abraçou cuidadosamente, com movimentos suaves, sem ousar usar um pouco de força, com medo de me machucar acidentalmente. Yaquan, onde você tem vivido nesses 3 anos? Você está bem? O que mais preocupa Mudezu? Eu não estive bem nesses 3 anos. Olho para meu pai e balanço a cabeça imediatamente com um olhar preocupado. Pai, Yaquan sempre esteve nas montanhas. As montanhas são ótimas. Tem mestre e 4 irmãos mais velhos. Pai, você não acha que é incrível? Os irmãos mais velhos são todos muito incríveis, muito mais incríveis que Yaquan. Falando dos irmãos mais velhos, estou um pouco deprimido. Sinto falta dos meus irmãos mais velhos. Normalmente, nessa hora, definitivamente estaria brincando com porcos grandes com meus irmãos mais velhos nas montanhas. Também sinto falta dos porcos grandes. Não sei se o porco grande pode me seguir para a montanha. De qualquer forma, quando estava na montanha, o porco grande não tem nada de bom para comer. Falando nisso, decido encontrar um tempo para gritar no sopé da montanha. Veja se o porco grande descerá a montanha. Se sim, levarei o porco grande para casa. Vivendo comigo. Pensando nisso, eu estava muito deprimido. De repente, me sinto muito melhor. Só que este assunto ainda precisa ser aprovado pela família. Se a família não concordar e eu de repente trouxer um porco tão grande, eu me pergunto se serei expulso de casa. Então eu levantei a cabeça imediatamente e juntei 2 dedos. Com alguma vergonha, olhei para Mudezu e rapidamente abaixei a cabeça. Vendo que Mudezu não estava olhando para mim, eu rapidamente olhei para Mudezu novamente. Vendo o meu jeito, Mudezu ficou um pouco sem saber se ria ou chorava por um tempo, e não pôde deixar de estender a mão e puxar minha mão. Yaquan, há algo que você quer dizer ao papai? Somos uma família. Se você precisar de alguma coisa que o papai possa fazer por você, sinta-se à vontade para perguntar. Meus olhos se iluminaram instantaneamente quando ouvi esta frase. Pai, criei um pequeno animal na montanha. Posso trazê-lo para casa quando chegar a hora? Vendo que eu só tenho um pedido tão pequeno, Mudezu concordou sem hesitar. Claro que pode. Onde está o pequeno animal de estimação que nosso Yaquan criou? Papai mandará alguém buscá-lo agora. Eu sorri e acenei com a cabeça e disse a Mudezu um lugar. Pai. Só que o porco grande tem que ser chamado pelo próprio Yaquan para que ele esteja disposto a descer. Os 2 discutiram um pouco. A decisão final é ir primeiro à casa do vovô Mu para ver a situação, e só depois de entender a situação específica é que se pode fazer arranjos. Yaquan, você acabou de voltar. Descanse bem, espere até você descansar. Podemos partir de novo? Eu balancei a cabeça sem hesitar. Sempre tive um quarto em casa. Desde que nasci, todos os anos, meu pai e os outros me ajudam a arrumar meu quarto, e meu quarto é arrumado todos os dias. Então, agora que voltei, se eu quiser entrar no quarto para morar, posso entrar diretamente. Yaquan, vem aqui, papai vai te mostrar seu quarto. Veja se há algum lugar que você não goste, e papai vai te ajudar a mudar. Eu não tenho nenhuma exigência para o lugar de dormir. Eu estava prestes a sair quando Evan ao lado de repente me puxou, e eu imediatamente olhei para ela.
Aconteceu de vê-lo olhando para mim com expectativa. O Evan neste momento é quase como uma criança. Eu imediatamente estendi a mão e segurei a mão dela. Mamãe, Yang-Quan te leva para dormir, ok? Quando eu disse isso, eu já estava perto de Evan, piscando os olhos e sendo fofa com ela. O Evan olhou para a criança tão bonita e não pôde deixar de sorrir. Linda, linda. Ela hesitou antes de dizer essas palavras. Meu pai quase caiu em lágrimas quando ouviu Evan falar. Ela não sabia há quanto tempo não via sua esposa falar. Hoje eu a vi falar várias vezes. Parece que eu sou realmente uma pequena estrela da sorte. Não é à toa que quando eu nasci, de repente, nuvens auspiciosas de 7 cores raras apareceram no céu, mas este assunto é todo culpa dela. Se ela tivesse cuidado bem do filho na época, eu poderia não ter desaparecido por tanto tempo. Depois de ouvir o Evan me elogiar, eu sorri instantaneamente. Eu corri e abracei a perna de Evan, levantei a cabeça e olhei para ela sorrindo. Mamãe é a mais bonita. Mamãe é a mais bonita. O Evan entendeu esta frase. Ela olhou para a bolinha de leite na frente dela. Há uma sensação muito familiar em seu coração, ela não consegue descrever, mas ela não a rejeita. Quando o Evan estendeu a mão para me abraçar, eu dei um passo para trás no momento seguinte. Minha reação fez a decepção surgir instantaneamente nos olhos de Evan. Ela não entendia. A bolinha de leite na frente dela não gostava dela? Então, por que não deixá-la abraçar? As pessoas olhando ao lado também estavam um pouco confusas. Vendo o Evan triste, eu imediatamente fiquei ansiosa. Mamãe, mamãe, não chore. Yang-Quan não quis dizer isso. O corpo da mamãe está muito fraco agora. Yang-Quan é muito gordo. A mamãe não consegue me abraçar. Não pode deixar a mamãe se machucar. Falando assim, os outros entenderam. Esposa, então era isso que eu queria dizer. Eu posso segurar Yang-Quan. Vamos voltar para dentro de casa primeiro, ok? Você não volta há muito tempo. Desde que o Evan ficou doente, ela está nesta sala isolada. Este lugar é de Mudezu. Projetado pessoalmente e construído. Os sistemas de segurança e confidencialidade são particularmente rigorosos. Mudezu não se atreve a ser negligente com os assuntos de Evan. Vendo Mudezu me pegar no colo, o Evan imediatamente agarrou a bainha de sua roupa e a seguiu o tempo todo. O coração de Mudezu neste momento está, sem dúvida, feliz. Ela não está tão perto de sua esposa há muito tempo. Mudezu mal podia acreditar. Quando chegou em casa, Mudezu imediatamente pediu às pessoas que preparassem comida. Ela queria ver se o Evan conseguia comer alguma coisa agora. Quando viu a comida apetitosa sendo servida, o Evan franziu a testa. Ela ainda não está muito interessada nisso. Vendo o Evan assim, imediatamente peguei a tigela e a consolei. Mamãe, experimente isso. É muito gostoso. Coma um pouco para ver. Eu já entreguei a comida na boca dela. O Evan simplesmente não conseguia recusar e não conseguia suportar recusar. Mudezu ao lado estava olhando ansiosamente e começou a disputar o favoritismo. Yang-Quan, depois de alimentar bem a mamãe, você pode alimentar a irmã Wu mais tarde? A irmã Wu também quer ser alimentada por Yang-Quan. Olhando para a aparência lamentável da minha irmã Wu, eu estava prestes a concordar, mas não esperava que, assim que levantei a cabeça, vi minha irmã Wu sendo espancada. Desta vez, quem a espancou foi Mudezu. Você está louco? Seu irmão ainda é tão novo. Você a deixa comer por você. Acho que você realmente enlouqueceu e está mentalmente perturbado. Precisa ir para o hospital para ficar deitado por alguns dias? Muriui olhou para os olhos ameaçadores de seu pai e imediatamente balançou a cabeça. Ela sabia o que seu pai queria dizer com essa frase. Felizmente, ela foi inteligente desta vez. Depois que todos terminaram de comer, Mudezu estava prestes a me levar para tomar banho. Ela queria ajudar, mas eu simplesmente não concordei. Pai, deixe-me fazer isso sozinho. Posso tomar banho e me vestir sozinho. Ouvindo quão obediente e sensato eu sou, Mudezu se sentiu um pouco mal no coração. Geralmente, crianças dessa idade muitas vezes estão deitadas nos braços de seus pais, fazendo birras e agindo de forma fofa, e não fazem nada. Mesmo comer pode exigir que um adulto alimente sua boca, mas e quando a família deles é diferente? Tão sensata em uma idade tão jovem, ela não sabia se deveria estar feliz ou triste por um tempo. Depois que Muyui voltou para o quarto, ela se preparou para usar o celular, mas assim que o ligou, estava cheio de chamadas perdidas e mais de 99 mensagens. Ela abriu o celular e olhou para as mensagens. Descobriu que todas perguntavam sobre a foto dela. Quem é essa? De onde vocês tiraram essa criança? Mãe, como isso apareceu?
Ela está bem? Vovó também enviou uma mensagem. Lau, o que está acontecendo? Por que sua filha se parece tanto com sua mãe? Essa frase da vovó Mu levou a atmosfera de todo o grupo ao clímax. Abaixo, muitas especulações e discussões. Mu Yui escolheu algumas para ler casualmente e ignorou o resto. Depois de ler, ela enviou uma frase no grupo que dava muita vontade de bater nela. Querem saber? Então voltem para ver. Depois de voltar e ver, vocês saberão. Essa frase é tipicamente para provocar ódio. Quando os outros viram, mal podiam esperar para voar de volta e bater nela. Vovó Mu respondeu imediatamente, espere, vou reservar uma passagem agora mesmo. As irmãs mais velhas também disseram, você está procurando encrenca? Quando voltarmos, você saberá por que as flores são tão vermelhas. Mu Yui sentiu um mau pressentimento ao ver essas palavras. Do outro lado, Mu Dezu também recebeu um telefonema. A ligação era da vovó Mu. O objetivo era confirmar quem eu era. Dezu, você não fez nada ilegal, certo? Eu sei que você sempre quis encontrar uma criança e queria que Vanher melhorasse mais rápido. Mas, não importa o que aconteça, você não pode fazer essas coisas. Se for pego e preso, o que eu e seu pai faremos? O que Vanher fará? Ouvindo vovó Mu no telefone falar tão emocionada, Mu Dezu ficou um pouco confuso no começo. Não sabia o que estava acontecendo. Mãe, o que você está dizendo? Por que o que você está dizendo? Eu não entendo nada. Vovó realmente às vezes sente que seu filho mais velho, embora seja bom nos negócios, não consegue entender as coisas. Ela já tinha explicado tão claramente. Mas a pessoa do outro lado ainda não entendia. Vovó Mu, impotente, só podia falar novamente. Essa criança que apareceu de repente na sua casa. Se eu não estiver enganada, essa criança deve ser aquela que você trouxe de outro lugar para melhorar os sintomas de Vanher, não é? Vovó Mu disse aqui. Diminuiu a velocidade um pouco. Embora eu saiba que você só quer que Vanher melhore logo. Mas você não pode fazer coisas ilegais. Depois, vovó Mu pensou cuidadosamente e sentiu que essa criança que apareceu de repente deve ter sido Mu Dezu, trazida secretamente de algum lugar. É por isso que vovó Mu está tão ansiosa. Mu Dezu e Bi Shijian, depois que vovó Mu se preocupou. Bi Shijian também ficou um pouco sem jeito. Mãe, você não acha que essa criança se parece muito comigo? Essa criança foi trazida pelos mais velhos. O teste de paternidade já foi feito. Ele é Yegquan, nosso filho perdido há 3 anos. Vovó Mu, lá, ficou surpresa ao ouvir isso. Depois que ela reagiu, desligou o telefone sem hesitar. Mu Dezu olhou para o telefone desligado. Bi Shijian estava um pouco sem jeito, mas ela sabia que seus pais definitivamente voltariam em breve. Mu Dezu adivinhou corretamente. Originalmente, vovó Mu teve um capricho ontem e se preparou para levar vovó Mu para ver o mundo exterior. O avião saiu bem cedo hoje de manhã. Depois de mais de 10 horas, finalmente chegou. Vovó Mu acabou de olhar para o celular. E então recebeu esta notícia. Vendo vovó Mu na frente ainda carregando a bagagem, vovó Mu caminhou até ele e sorriu para ele. Nós não vamos. Compre imediatamente uma passagem de volta. Ao ouvir as palavras de vovó Mu ficou ali parado, sem entender o que estava acontecendo. Não, velha, agora mesmo no avião. Eu não te ofendi, certo? Já chegamos aqui, você precisa voltar agora? Vovó Mu sente que ela está apenas fazendo birra agora. Ele não tem escolha. Apenas tente se lembrar se ele fez algo errado no avião agora. Depois de pensar por um longo tempo, vovó Mu confirmou que ele definitivamente não fez nada. Que ofendeu sua velha. Vovó Mu olhou para ele assim e soube que ele havia entendido mal. Então ela não pôde deixar de sorrir e disse, este assunto não é da sua conta. Não pergunte agora. É realmente inaceitável comprar passagens de volta primeiro. No final, o vovô Mu comprou as passagens de volta. Embora ele não soubesse o que a vovó Mu estava fazendo, não havia como. Ele só podia encontrar seu próprio pessoal novamente. Vendo a expressão confusa do vovô Mu, a vovó Mu imediatamente pegou as fotos do celular e mostrou a ele. Você não acha que essa criança parece familiar? O vovô Mu olhou para a criança várias vezes, e a incredulidade em seus olhos estava prestes a transbordar. O teste de paternidade foi feito? Não fique animado demais para nada. A vovó Mu assentiu. Já foi feito. O resultado do teste de paternidade é de 99,8%. O vovô Mu ouviu essa frase.
O rosto animado dele sorriu até as bochechas, e ele ainda estava tremendo incontrolavelmente. Isso é real? Nosso pequeno Yang-Quan finalmente foi encontrado? Não é à toa que você está tão ansiosa para voltar. Vou comprar outro. Uma passagem mais rápida. Depois que o vovô Mu terminou de falar, ele saiu correndo apressadamente. Originalmente, ele ainda estava preocupado com a vovó Mu, mas de repente mudou de ideia. Agora ele mesmo está impaciente. Do outro lado, Wenvan insistiu em dormir comigo. Mudezu não conseguiu lidar com isso. Então, o resultado final foi que nós três dormimos juntos. Assim que adormeci, eu me senti um pouco irreal. Eu realmente não esperava ter essa oportunidade para poder deitar nos braços dos meus pais. Neste momento, me sinto tão feliz. Pai, você pode contar histórias para Yang-Quan e mamãe? Quando eu ia dormir antes, era o irmão mais velho quem contava histórias. Mudezu me ouviu dizer isso, e então viu eu e o Evan, ambos olhando para cima. Olhando para ela ansiosamente. Ela originalmente queria recusar, mas agora por um tempo não conseguia recusar. O que ela sente agora é que ela trouxe duas crianças. Ok, então papai vai te contar uma história. Espere um pouco. Papai vai se preparar primeiro. Então ela pegou o celular e começou a procurar. Na interface de pesquisa, ela encontrou várias histórias curtas que as crianças gostam. Vendo ela franzindo a testa, é principalmente porque essas histórias parecem ser inúteis. E muitos são logicamente diferentes. Ela sente que contar essas histórias para as crianças não está enganando os outros. Ela procurou por um longo tempo, mas ainda não viu um que pode ser usado para contar. Finalmente, depois de muita seleção, ela finalmente encontrou um. A história de um besouro dourado. No momento em que vi Mudezu se aproximando, meus olhos brilharam. É a primeira vez que tenho a oportunidade de ouvir meu pai contar uma história. Tenho que ouvir com atenção mais tarde. Vendo essas duas pessoas olhando para ela, Mudezu sentiu por um momento pressão enorme. Vocês dois se deitem, não se preocupem. Depois que vocês se deitarem, vou começar a contar a história. Depois de ver as duas pessoas se deitando, olhando para ela ansiosamente, Mudezu só podia morder a bala e começar a falar. No meio da história, ela descobriu que as duas pessoas que ainda estavam animadas, as pessoas que queriam ouvir sua história já estavam dormindo, olhando para as duas pessoas adormecidas. Depois que Mudezu cuidadosamente os cobriu com cobertores, ela saiu da sala. Meu súbito aparecimento a fez suspeitar muito. Ela estava procurando por tanto tempo. Eu não conseguia encontrar. Como ele apareceu de repente? Sobre este assunto. Ela realmente duvidava disso. Então depois que ela saiu, ela foi direto para no quarto de Muyulu. Muyui também estava lá. Duas pessoas. Ainda estávamos discutindo sobre conhecer. Bem nessa hora, Mudezu entrou. Depois que Mudezu entrou, Muyulu contou a Mudezu sobre os prós e contras deste assunto. Depois que Mudezu terminou de ouvir, ele olhou para Muyui ao lado dele. Em outras palavras, foi você quem contou isso para sua irmã mais velha e vocês dois. Você foi encontrar ele Quan. Como você sabia que Yang Quan estava naquele lugar? Perguntada por ela, Muyui hesitou, não sabendo sobre este assunto. Ela deveria dizer ou não, mas olhando para as duas pessoas na frente dela que a encaravam com olhos famintos. Muyui sentiu que este assunto parecia ter que ser dito. Pai, posso dizer. Mas você não pode suspeitar de mim. Eu sei disso. Eu mesmo não acredito. Eu não queria contar a vocês. Eu só senti que contar a vocês. Vocês não acreditariam. Originalmente, Muyui pensou que ela diria isso. Mudezu e os outros não perguntariam a ela, mas ela descobriu que depois de terminar de falar, as duas pessoas na frente dela ainda não houve reação. Vendo os dois assim, ela se sentiu um pouco impotente. Finalmente, não tive escolha a não ser dizer que sei sobre Yang Quan, sonhei com isso. Aquele dia foi muito estranho, de repente tive um sonho assim, a primeira coisa que fiz ao acordar. Eu pedi a minha irmã mais velha para ir comigo procurar. Assim que terminei de falar, Muyui olhou para eles dois. Neste momento, a expressão nos rostos deles era muito consistente. Isso é que eles não acreditam no que Muyui disse. Pai, irmã mais velha. Por que vocês estão olhando para mim assim? Eu não estou mentindo para vocês. É assim mesmo. Se vocês não acreditam em mim, não posso fazer nada. Muyui já disse isso. Ela disse que talvez ninguém acreditasse nela quando contasse essa história. Ela não queria contar. Se ela não estivesse olhando para ela o tempo todo, ela não teria falado. Quinto filho, você acha que o que você disse
É lógico. De qualquer forma, Mudezu não acreditava na explicação de Muyui. Mas Muyulu acreditava porque ela tinha visto com seus próprios olhos as coisas que eu a deixei ver. Eu sei que muitas coisas não podem ser definidas pela lógica, então ela imediatamente disse para quinto filho, eu acredito no que você disse. Nosso Yang Quan é uma divindade. Ela deve ter lhe contado em um sonho. Mudezu ouviu sua filha mais velha dizer isso de repente. Ele imediatamente olhou para ela. Filha mais velha, quando você começou a acreditar nessas coisas, você não é a pessoa mais lógica? Você ainda acredita em uma coisa tão ultrajante? Muyulu pensou. Se o pai dela tivesse passado pelas mesmas coisas que ela, ele definitivamente acreditaria. Pai, eu não sei como explicar isso para você. Pense sobre o nosso Yang Quan. Depois que você a encontrou hoje, você não acha que ela é muito diferente das crianças normais? Depois que Muyulu disse isso, ele sentiu que era verdade. Parece que tem uma aura antiga e misteriosa. Originalmente, sua esposa sempre foi louca, mas depois da minha espera, de repente, ela melhorou muito. Além disso, de acordo com o que eu disse, o Envan pode se recuperar. A maneira antiga. Assim que pensou nessas coisas, Mudezu de repente sentiu. Ele não deveria ter duvidado do que aconteceu agora. Quinto filho, eu estava errado em te culpar agora. Não se preocupe com o seu pai. Você fez um ótimo trabalho. Depois que Mudezu disse isso, ele também estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Muyui, deixando-a um pouco envergonhada. Pai, este é o meu trabalho. Yang Quan está de volta agora, e as pessoas da nossa família. Desta vez que fui trazido de volta, realmente causaram mudanças radicais na casa deles. Ele ainda não consegue acreditar. Ok, vocês estão ocupados o dia todo, descansem um pouco. Amanhã levaremos Yang Quan para ver a família de Muer para ver se há algum problema. Depois que Mudezu disse isso, ele se levantou e entrou na sala. Ele ia ver a criança, com medo de que tudo o que aconteceu hoje fosse um sonho. No momento em que entrou na sala, a primeira coisa que Mudezu fez foi estender a mão e puxar a colcha para baixo. Quando ele viu as duas pessoas na colcha dormindo docemente, ele finalmente respirou aliviado. Na manhã seguinte, meus olhos ainda estavam sonolentos, e eu me levantei um pouco confuso. Dashu, Zushu. Normalmente, quando estou na montanha, Dashu dorme comigo e me chama para levantar de manhã. Eu liguei por um bom tempo, mas ainda não vi Dashu. E fiquei muito triste por um tempo. Quando reagi novamente, lembrei que parecia que eu estava em casa, e Dashu ainda estava na montanha. Eu não pude deixar de pensar secretamente em meu coração que devo ir buscar Dashu e voltar para casa comigo. Pensando nisso, levantei-me da cama, e caí da cama com um baque. Eu estava muito rápido e cheguei ao jardim do lado de fora de uma vez. Eu não hesitei. E imediatamente encontrei um lugar relativamente limpo para meditar e comecei a absorver a aura entre o céu e a terra. Mas no segundo seguinte,